Shalom, Bruhim, Abaim, salve povo, eu sou Zelota e hoje de volta com mais um capítulo da nossa saga bizantina. E no vídeo de hoje eu trago para vocês a história do Constante II, ele que assumiu o trono com apenas 11 anos de idade depois de toda aquela confusão que o general Valentino teve que intervir, claro, graças àquele pagamento generoso lá do Constantino III. Mas enfim, se tornou imperador sozinho e teve que pegar todo aquele abacaxi que era aquela situação contra os árabes. Veremos isso nesse vídeo de hoje, vai ter muita guerra, tem muita história, muita confusão, então se prepare aí que o vídeo vai ser longo. Mas antes de começar, sempre peço a vocês que dêem um tapote nesse like e compartilha com a galera. E vocês que são novos aqui no canal, sejam muito bem-vindos. Tem várias civilizações do mundo antigo, tem Ocidente e Oriente. Só você olhar aí nas playlists, fica à vontade para você escolher o que você quiser assistir de acordo com o seu interesse. Também tem aqui os nossos vídeos especiais, as metas de inscritos. A cada meta de inscrito eu trago um vídeo especial para vocês. O mais legal é que vocês podem participar, dando sugestões aí nos comentários de qual civilização vocês querem ver aqui do canal, e seja da antiguidade, claro, e também participando das enquetes que eu faço aqui no canal todas as sextas-feiras aqui no canal, e também lá no meu Instagram, que é o @ozelota, onde lá você também pode acompanhar o meu quadro Curta com o Zelota, onde eu faço um quadro com conteúdo extra dos vídeos que eu faço aqui no Instagram. Beleza? Vídeos todas as quartas às 20 horas e sábados às 14 horas. Então sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação. Só no começo que eu tenho que falar do que se trata o canal, né? Então vamos lá, se eu esquecer de alguma coisa eu falo no final. E talvez eu também esqueça, mas enfim, eu falo no Instagram. Então vamos lá, sem mais delongas, sem enrolação, com Constante II. Ele que foi imperador bizantino do ano de 641 até o ano de 668. Ele que se chamava Heráclio Constantino, ou também como Flávio Constantino Augusto. Ele nasceu no dia 7 de novembro de 630. Constante II ou Constantino Barbudo, como nós chamaremos ele. Bom pessoal, é uma das coisas que eu vou ter que explicar neste vídeo aqui, de várias coisas que eu vou ter que explicar. Bom, essa é a primeira questão do nome dele. Constante é um diminutivo para Constantino. Como ele se chamava Constantino, então ele passou a ser chamado de Constante, assim como Constantino Grande também teve um filho chamado Constante. Só que ele era mais conhecido pelos historiadores bizantinos como Constantino. Porém, para nossa história ocidental, ele ficou conhecido mesmo como Constante II. Lembrando que, assim como Constantino III, existiu também um usurpador com esse nome, foi o mesmo caso do Constante II. Também teve um Constante II que foi um usurpador, e essa história está lá na saga romana, beleza? Então quem não acompanhou a saga romana, você tem interesse em conhecer a história de todos os imperadores romanos, dá uma chegada lá, vou deixar o card aqui em cima, você pode assistir todos os vídeos, são 77 vídeos com a história de Roma, da fundação, passando ali, chegando no Império, todos os imperadores, usurpadores, enfim, a história de todo mundo tá lá. Então seguindo aqui, ele que era filho de Constantino III e Gregória, ele casou-se com Fausta, que era filha de nada mais nada menos do que o chefe dos sentinelas, o Valentino, aquele que garantiu a sua posição no trono como imperador, depois de, claro, o Constantino III ter enviado aquelas cartas para o exército e aquele generoso donativo para que o exército garantisse que os seus filhos ascendessem ao trono. Agora ele também tinha um irmão chamado Teodósio, que era um irmão mais novo. Bom, o Constantino, como eu falei no comecinho do vídeo, o Constante no caso, eu vou confundir, Constante II, vou ficar chamando ele de Constante para não confundir. O Constante ele tinha apenas 11 anos de idade quando ele assumiu, né? Então teve toda aquela questão dos rumores que o pai dele havia sido envenenado, né? Quando ele acabou se tornando co-imperador naquela situação toda que eu contei no vídeo anterior. Quem não assistiu vai lá, chega lá e depois você volta aqui para poder entender melhor a história. Então nesse mesmo ano de 641, quando ele se tornou co-imperador, aconteceu a queda do Heraclonas, que era o seu tio, né, que governou sozinho.
né? Então ele acabou se tornando imperador sozinho com a queda do Heraclonas e também todos aqueles outros irmãos que o Heraclonas tinha, que eu listei todos eles lá no vídeo do Curta com o Zelota, está lá no IGTV. Bom, então quando ele assumiu esse trono, ele foi fazer um discurso no Senado de posse, né? E nesse discurso ele acusou o seu tio Heraclonas e também a sua tia, no caso que era a mãe do Heraclonas, a Martina, de terem envenenado o pai dele, né? Que era aquela teoria que ficou rondando ali Constantinopla após a morte repentina do Constantino III, e segundo foi colocado como uma tuberculose, mas existia grandes indícios de que a Martina iria matar o Constantino III para que o Heraclonas governasse sozinho e que ela o manipulasse. Bom, ele tinha o apoio do exército, no caso ali o general Valentino, que o colocou no trono e que depois foi colocado no posto de chefe dos sentinelas, que seria um cargo muito mais interessante, mais confortável, porque ele não estaria em campo de batalha, estaria lá em Constantinopla apenas cuidando da guarda pessoal do imperador. E essa colocação essa posse, né, foi dada pelo Heraclonas. Bom, apesar depois, esse mesmo Valentino tentou uma usurpação que não deu certo, mas depois eu conto isso lá no Curta com o Zelota. Bom, Constante II ele governou sob a regência do Senado e também do patriarca Paulo II de Constantinopla, que assumiu o cargo de patriarca porque o Pirro I também caiu junto com a Heraclona e também com toda a família dele. Aí nós temos os abacaxis que eu falei para vocês. Naquele mesmo ano de 641, quando foi um ano perdido, podemos considerar assim, com toda a certeza, foi um ano desperdiçado em que a briga toda aconteceu dentro de Constantinopla. Você vê que eu não falei nada de acontecer lá de fora, apenas que os árabes haviam ido para o Egito. Então foi o que aconteceu, eles invadiram o Egito e no ano de 462 os bizantinos tiveram que se retirar daquela província que era muito valiosa para o Império Bizantino. Foi assim por 4 séculos para o Império Romano, ou mais de 4 séculos, quase 5 séculos para o Império Romano, e também estava sendo aqui para o Império Bizantino. Então nesse ano, o califa otomão ele tomou as ilhas também, atacou nas ilhas do Mediterrâneo e do Mar Egeu, e também tinham ali suas províncias que pertenciam ao Império Bizantino, que foram heranças da época do Império Romano. Então a frota bizantina foi liderada pelo almirante Emanuel, conseguiu ocupar Alexandria no ano de 465. Bom, no ano seguinte, os árabes voltaram a atacar e a cidade foi novamente abandonada, ficando à mercê ali dos árabes. Aconteceram duas situações nessa primeira fase do reinado do Constante II, que foi o seguinte: primeiro, aquela questão do monotelismo que estava sendo bastante discutida por lá. O credo de Niceia, né, que seria o considerado o ortodoxo, e os outros que eram suas vertentes, e o monotelismo, que era considerado um credo que era uma heresia. Isso estava sendo debatido bastante até o ponto que o Constante vai mandar encerrar essas discussões, mas eu vou falar um pouquinho melhor mais na frente. Outra situação que aconteceu foi o encharco de Cartago, que era o Gregório o Patrício, que ele era do credo da Calcedônia, ele era um calcedoniano, e que ele também tentou usurpar o trono do Constante II. Só que Gregório ele tinha um parentesco com Constante II, ele era filho de Nicetas, que Nicetas era, porventura, o primo do Heráclio, né, que era ali o avô do Constante II. Então era parente do Constante II e fazia parte dessa dinastia, que era a dinastia heracliana. Porém aconteceu ali, naquele momento que eu já mencionei aqui, um pouquinho antes da chegada dos árabes na África, ele vai sofrer um ataque em Cartago, né? E os árabes, desses árabes, no ano de 646. E aí ele acabou morrendo durante esse ataque. E aí acabou essa história da tentativa de usurpação. E aquela região de Cartago, como o Egito, acabaram virando ali
um estado vassalo do califado ortodoxo, que era conhecido também como o Império Muçulmano. Bom, então essa situação ela vai ficar mantida até a Guerra Civil Islâmica, que vai acontecer de 656 até 661, né, quando os bizantinos vão recuperar os seus territórios. É que os árabes vão brigar entre si, né, os muçulmanos, os islâmicos e tal. Agora, com relação a algumas situações internas que aconteceram dentro do governo do Constante II. Ele tentou se manter neutro, né, com relação a essa questão das discussões entre os ortodoxos, os monoteístas, sobre a questão da natureza de Cristo. Então aquilo ali foi uma coisa que estava já enchendo o saco dos últimos imperadores, como foi com Heráclio, o Constantino III e o Heracliano nem conta, porque foi aquela questão que eu já disse. E no caso do Constante II, ele resolveu fazer o seguinte, ele decretou, fez um decreto no ano de 648 que estava proibida essas discussões. Então ele não iria perseguir nenhum dos dois lados, ele ficaria neutro com relação àquilo ali, mas que ninguém poderia atacar ninguém ou fazer acusações ou coisas do tipo. Então foi quase uma mordaça ali que ele fez com relação ao clero. Claro que isso vai desagradar algumas pessoas que queriam debater e queriam definir qual seria o credo que seria o oficial do Império Bizantino. Isso pode gerar uma futura situação para ele lá na frente, iremos discutir mais para o final do vídeo. Espero lembrar disso, que outra vez eu esqueci de uma coisa interessante. Bom, então vamos ter aí uma sequência de guerras que vão acontecer. Um ano antes desse decreto, no ano de 647, os árabes eles atacaram a Armênia, a Capadócia e também a Cesareia, né? A Cesareia na Turquia. Existiam duas Cesareias, como eu já mencionei nos vídeos antigos da saga romana. A Cesareia que ficava na Turquia e tinha outra Cesareia que ficava na Palestina. E aí, em 648, os árabes saquearam a Frígia e no ano de 649 eles mandaram uma expedição marítima contra a ilha de Creta. E não parou por aí. Eles continuaram atacaram a Cilícia e também a Isáuria entre os anos de 650 e 651. Quem não se recorda, a Isáuria foi a província romana que forneceu ali os escultores, no caso esses sentinelas, os primeiros sentinelas formados lá pelo Leão, primeiro lá atrás, na época ainda do Império Romano do Oriente, que faziam parte dessa guarda. Então essa província aí também foi atacada pelos árabes. Então essa situação de vários ataques obrigou Constante II a ir para a mesa de negociações. Então foi feito um encontro na Síria, que era aquela província que eu contei a história da Síria. Vou deixar o card aqui em cima, uma província enorme, não era apenas como você tem o país da Síria. Então tinha várias outras regiões envolvidas ali. Então ele fez essa reunião com o califa muçulmano que se chamava Moawai I. Vou ler até devagar para não errar, porque é meio chatinho esse nome. E aí depois dessa reunião, claro que tem aquela questão de pagar, tem aquela coisa de dinheiro no meio, né? Sempre tem nessas negociações. Aí teve um alívio momentâneo, né? Que aí ele conseguiu também recuperar pelo menos uma parte da região ocidental da Armênia que havia sido ali ocupada pelos árabes. Só que aí depois desse alíviozinho aí de 3 anos, em 654, o Moawai I voltou a atacar. Dessa vez ele saqueou a ilha de Rhodes, onde estavam lá o Heraclonas e tal, e toda a família que havia sido exilada. Mas eles morreram bem antes disso aí. E aí Constante ele resolve liderar um ataque contra os muçulmanos na costa da Lícia, que foi conhecida como a Batalha dos Mastros em 655. Só que o próprio Constante, que estava nos navios, viu 500 de seus navios serem destruídos. Inclusive ele quase morreu nessa batalha. Depois disso ele não se meteu mais, não quis também mais ir para campo de batalha. Aí o Constante II diz aí uma lenda que ele havia sonhado com essa derrota e que o califa otomano só não atacou Constantinopla porque aconteceu aquela situação que eu falei, daquela guerra civil islâmica
na guerra civil entre os muçulmanos. E aí no ano de 658, aproveitando aquela tranquilidade por conta dos árabes estarem lutando entre si, ele resolveu atacar os eslavos que estavam nos Balcãs. E aí ele consegue derrotar os eslavos e faz um acordo com eles, e eles são reassentados na Anatólia, que ficava ali na Turquia. E no ano de 659, ele invadiu o território do califado, aproveitou que os caras estavam brigando entre eles e se aproveitou de uma revolta que estava acontecendo na Média. Média que foi esse povo, né, os medos, que eu falei no vídeo anterior, no vídeo especial da última quarta-feira. Você não assistiu? Vai lá, vou deixar o card aqui em cima. Foi o nosso vídeo especial aí dos 1.100 inscritos. Bom, então é o seguinte, após esse ataque, ele acabou firmando um outro acordo de paz e que ele aproveitou para poder voltar o seu foco para outras questões. Só que aí começaram as situações religiosas a atormentarem novamente. Existiu o Papa Romano, que era o Martinho I, e ele começou a se manifestar condenando o monotelismo, sendo um ato herege, como todo mundo já falava, pelo menos os ortodoxos, e aí mesmo com essa proibição desse debate. E esse debate estava acontecendo desde 649 no Concílio de Latrão. Então, o que Constante falou? Ele disse, mandou prender o Papa. Prende o Papa, ele deu essa ordem para o encharco de Ravenna, que se chamava Olímpio, né, que se negou a prender o Papa. Ele disse que aquilo era pecado, posso prender um homem santo. Então ele não fez nada. Acabou que o seu sucessor, o Teodoro I Calíopas, ele prendeu o Papa em 653 e que foi enviado para Constantinopla para ser julgado. Lá ele acabou sendo condenado ao exílio em Quersoneso, que era uma antiga província, uma antiga colônia grega que ficava no sudeste da Crimeia. Então o Papa acabou morrendo no ano de 655. Bom, só para você que está viajando aí, o que é o encharca? O encharca era uma função que havia sido criada pelo imperador Maurício, que substituía o antigo cargo de pretor, né, que era o governador das províncias. Então vai lá no vídeo do Maurício e você vai entender melhor a respeito disso que eu explico lá. Bom, então é o seguinte, o Constante ele estava começando a temer por usurpação. Então ele colocou os seus 3 filhos, que ele tinha lá com a Fausta, como seus vice-imperadores, que eram o Constantino, outro Constantino, que viria a se chamar Constantino IV, o Heráclio e o Tibério, que ficariam todos como seus Césares, né, como seus vice-imperadores no ano de 659. Constante ele temia que seu irmão mais novo, que era o Teodósio, ele tentasse lhe tirar o trono. Só que era um pobre rapaz, ele nem fazia nada, mas enfim, ele ficou com essa cisma. E aí ele mandou que o rapaz fosse tonsurado no ano de 460. Eu vou explicar o que é isso para você estar viajando aí. Tonsurado era um ato que existia dentro da igreja, que era de raspar a cabeça, né? Ele teria toda a cabeça raspada, que seria um primeiro estágio dentro do clero. Então ele já estava empurrando o rapaz para ficar na igreja, para que ele não se metesse em política e não quisesse tomar-lhe o trono. Existia uma outra forma dessa tonsura que acontecia no Ocidente, que era de apenas raspar o topo da cabeça e deixar só essa parte aqui, né, ficando feito uma coroinha na cabeça, que seria a representação da coroa dos espinhos, né, coroa de espinhos que foi colocada na cabeça de Jesus quando ele foi crucificado. Depois de ter mandado raspar a cabeça do irmão, ele mandou executá-lo e está tudo certo. E aí ficamos aquele mesmo esquema da saga romana, né? Com o tempo, a impopularidade do Constante II começou a crescer. Existem vários fatores que podemos debater um pouco aqui no final aqui do vídeo, e vocês podem também colocar suas opiniões nos comentários. Bom, ele começou a se tornar cada vez mais impopular. Então ele acabou resolvendo deixar
a capital do Império Romano de Constantinopla e se mudou para Siracusa, que era uma cidade que ficava na Sicília, né? Que eu fiz vídeo sobre a Sicília, essa história aí da ilha da Sicília. Então, foi província romana, dei vídeo aqui no canal, tá lá na playlist das províncias romanas. Bom, então nos anos de entre 659 e 661, vai ser um outro ponto importante para ser explicado aqui. Constante ele vai criar as primeiras temas. O que seriam as temas? As temas eram um novo sistema que foi criado pelo menos existe uma contestação se foi realmente durante o reinado do Constante II ou se aconteceu um pouco depois, que foi a substituição das províncias por essas temas. A princípio, essas temas elas seriam apenas os locais onde o exército estaria estacionado em cada uma dessas províncias. Esse sistema provincial que era usado no Império Romano e foi usado em vários outros impérios que eu já contei a história deles aqui nos vídeos especiais, né? Várias civilizações do Oriente. Então foi apenas uma substituição dessa forma. Eles já tinham trocado a figura do pretor pelo do encharco e agora a província pela essa nova forma agora que seriam, essa nova denominação que seria temas, beleza? Então mais na frente eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Aí acontece que no ano de 663 o Constante II ele lança um ataque ao Ducado de Benevento. Ele estava na Sicília, estava mais perto da Península Itálica, e esse Ducado de Benevento estava ocupado pelos lombardos. Então foi a primeira tentativa dele de atacar os lombardos e tentar começar a minar aquele reino que estava incomodando, estava lá dominando a Península Itálica. E aí ele se aproveitou que o rei lombardo Grimoaldo I estava ocupado com os francos que também estavam avançando para o lado da Península Itálica. E aí eles atacaram a Neustria. A Neustria era uma região que fica na França. E aí Constante ele desembarcou em Taranto e acabou cercando ali Lucera e Benevento, que eram essas duas cidades. Porém ele encontrou uma resistência em Benevento e acabou tendo que recuar até a cidade de Nápoles. Na volta do caminho ainda levou mais uma pancada, que foi uma luta contra Mitola, que era o conde de Capua, aquela famosa cidade. Para quem assistiu o filme de Spartacus, a série Spartacus, ou conhece a história dos Spartacus, foi lá onde começou a rebelião de Spartacus, a terceira guerra civil, que foi lá na cidade de Capua. E essa queda dele foi perto de Pugna, onde ele acabou sofrendo mais uma derrota, mas conseguiu chegar inteiro onde ele queria voltar, que era na Sicília. Então após essas derrotas, o Constante disse: eu não vou mais, já fui por mar, me dei mal, já fui por terra, também me dei mal, vou ficar só aqui agora mandando as ordens. E aí ele enviou o novo comandante dele, seria o novo general, que seria o Saburro, e para atacar os lombardos, mas ele acabou sendo derrotado também pelos lombardos em Forino. E aí aconteceu o seguinte: Constante resolveu visitar Roma. Ele foi para Roma passar 12 dias. Ele foi o primeiro imperador a pisar em Roma depois de 200 anos. Por quê? Porque o pessoal estava vendo Ravenna, que era outra capital do Império Romano. Ninguém mais estava governando em Roma. Para quem acompanha essa saga romana sabe disso aí. E aí ele foi bem recebido pelo novo Papa, que era o Papa Vitaliano. Ele foi recebido com todas as honras, está presente ali o imperador bizantino. Mas apesar dessa boa relação que o Constante tinha com o Papa, ele mandou fazer o seguinte: saquear os prédios públicos romanos. E aí inclusive o famoso prédio, que era o Panteão, com seus ornamentos de bronze. Então ele começou a mandar saquear todos esses prédios públicos, o próprio imperador bizantino. E aí no ano de 666, número da besta aí, fica ligado com o que ele fez. Ele declarou que o bispo de Roma, no caso o Papa, não tinha jurisdição sobre o arcebispo de Ravenna, porque Ravenna era a capital do encharcado. No caso, o encharcado que seria a Itália, né? Esse encharcado da Itália, que a capital era Ravenna. Ravenna foi a última capital do Império Romano, por isso que permaneceu como a capital
dessa província que seria da Itália, estava ali ligada ao Império Bizantino e que seria agora Tema, né? Mas vamos falar isso mais na frente para não causar confusão. Então esse era o principal representante bizantino na Península Itálica, ou seja, não era o Papa, e sim o arcebispo de Ravenna. E aí ele aconteceu que logo depois de saquear Roma, ele foi até Calábria, que era no sul da Itália, e também na Sardenha, que eu também fiz vídeo ali da Córcega e da Sardenha, onde ele vai lá e também dá uma saqueada nesses dois lugares. Bom, então aí começaram rumores de que Constante II pretendia mudar a capital do Império de Constantinopla para Siracusa, na Sicília, que é onde ele estava vivendo agora. Então, depois de todas essas especulações da mudança da capital do Império Bizantino para Siracusa, o Constante II estava em um banho tranquilo e relaxante quando ele é morto por um empregado, no caso ali era um camareiro que usou um balde para matar o imperador no dia 15 de setembro de 668. Mas quem mandou matar o Constante II? Ele mexeu com a igreja, mexeu com o Senado, mexeu com o povo, enfim, mexeu com um bocado de gente, né? Então quem poderia ter sido? Eu tenho a minha suspeita que tenha sido o Senado, tirando como teoria ou como uma base para a minha teoria a forma em que os imperadores romanos eram assassinados a mando do Senado. Sempre era um camareiro que ia lá e matava o imperador, geralmente quando estava no banho. Então foi o mesmo que aconteceu. Então, a partir dessa base que eu tenho dos estudos que a gente fez aqui da saga romana, eu acredito que o Senado é que tenha mandado a execução, ordenado a execução do Constante II. E aí quem sobe o trono? Seu filho mais velho, Constantino, que vai se tornar aí o Constantino IV, e os seus irmãos ficam ali como co-imperadores. E teremos, claro, várias confusões aí, briga de família. Negócio de família já dá confusão, imagine o império. Mas enfim, isso nós veremos no próximo vídeo. Mas o Constante, como eu disse, foi casado com a Fausta, que era filha do general Valentino, naquela aliança, aquele esquema todo e tal. E aí deixou aí 3 filhos. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei retornando aqui no canal na próxima quarta-feira. A enquete está no ar. Para você que ainda não votou, tem tempo, vai lá na aba da comunidade, aqui na página principal do canal, e você tem lá duas opções, 2 civilizações que estão de volta aqui para mais uma oportunidade, para mais um round. Bom, então vou ficar por aqui. Na segunda também estarei lá no Culta com Zelota, trazendo conteúdo extra desse vídeo. Vou falar dessa usurpação aí do Valentino. E, enfim, aqui mais uma vez, muito obrigado a todos. Quem não se inscreveu no canal, se inscreve aí e tem muito conteúdo aqui. Um abraço, Zelota. Até quarta-feira. Falou, pessoal.